Amados, a paz de Jesus, glória a Deus, trazendo aqui mais uma palavra para a tua vida, em nome de Jesus, para a sua vida, para a glória de Jesus Cristo. Espero que Deus venha falar com você nesta palavra, venha te fortalecer e venha te abençoar, em nome de Jesus. A palavra de Deus não volta vazia, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Para a glória de Cristo, eu creio nisto. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 12, a partir do versículo 23, a Bíblia diz que Jesus respondeu, aliás, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Ele diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Glória a Deus. A Bíblia diz aqui que Jesus recebe a notícia de que os gregos querem vê-lo. Só que Jesus ele traz uma resposta para os discípulos, para os gregos, de que só ver ele não é o suficiente. É preciso servir e seguir ele. E aí Jesus ele diz que se o trigo, a semente de trigo, ou o grão de trigo cair na terra não morrer, ele fica só. Se ele morrer, ele dá muito fruto. Ou seja, nós podemos pegar como isso o exemplo da morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, que trouxe grandes frutos. Ou seja, Jesus ele morrendo e ressuscitando, ele gera grandes frutos. Trazendo para a nossa vida, nós sabemos que nós só podemos gerar frutos ou dar frutos se estivermos enxertados ou ligados à videira que é Cristo Jesus, porque sem ele nada podemos fazer. A Bíblia diz também que nós devemos gerar frutos do Espírito Santo, frutos para a glória de Deus. Isso só pode acontecer se a gente morrer para o mundo e viver para Deus. Se a nossa vida do mundo a gente perder e aborrecer a nossa vida mundana, para que possamos ter uma vida espiritual e em santidade com Jesus, em obediência à sua palavra. É necessário que morra para o mundo para viver para Deus. A Bíblia diz que lá em Romanos 6, a partir do versículo 3, lendo, a Bíblia diz que nós fomos batizados em Cristo Jesus. Está declarando que nós fomos batizados na morte de Jesus Cristo. E ela diz, e lá em Romanos 6, no versículo 3, ele diz assim: fomos batizados na sua morte. Ou seja, quando Cristo morreu na cruz, na mente de Deus, nós morremos com ele. Ou seja, ele tornou o nosso substituto e exemplo, e nós nos identificamos com a sua morte. Ou seja, isso traz para nós grandes benefícios quando nós nos identificamos com a morte de Cristo, ou seja, que nós também morremos para ele. Paulo ele diz: eu estou crucificado em Cristo, eu sou prisioneiro de Cristo, ou seja, o mundo foi crucificado, eu fui crucificado com ele para o mundo. Ou seja, nós também devemos ter essa mesma linha de pensamento e vida e ação, de que nós fomos crucificados com Cristo Jesus naquela cruz, e nós vivemos para ele, e quando nós morremos e ressuscitamos em Cristo Jesus, nós geramos muito fruto. A Bíblia diz em Colossenses que quando nós ressuscitando em Cristo Jesus, pensamos nas coisas de cima e buscamos as coisas do alto, e não as da terra. Significa que as coisas do mundo, as coisas terrenas para nós morreu. Agora sim, nós queremos as coisas celestiais e espirituais da parte de Deus. Nós entendemos que quando nós decidimos seguir a Jesus Cristo, nós estamos decididos a obedecer a sua palavra. O Senhor Jesus diz que aquele que me ama guardará os meus mandamentos, ou seja, obedecerão os meus mandamentos, as minhas instruções. Então eu quero deixar esta palavra para a tua vida, que não é o suficiente somente ser simpatizante de Cristo, não é o suficiente somente falar que Jesus é o Senhor, porque ele mesmo disse: por que me chama Senhor se não faz o que eu digo? É necessário servir o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando chama-nos para servi-lo a ele, significa que nós temos que ter ele como exemplo. Eu sigo o meu mestre, o meu Senhor, como exemplo. Ou seja, Deus e o Senhor Jesus é o nosso Senhor. E nós seguimos ele como nosso exemplo. E nos identificamos com a sua morte, porque somos mortos em Cristo Jesus também. Ou seja, morremos em Cristo. Ou seja, fomos batizados com a sua morte. Ou seja, nós morremos e ressuscitamos. Somos novas pessoas em Cristo Jesus. E se somos novas pessoas em Cristo Jesus, queremos seguir ele da melhor forma e maneira, e a maneira mais perfeita, que possa glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Ou seja, no 25 ele diz que quem ama a sua vida, perdê-la-á.
toca no próprio ser nosso, ou seja, no problema do homem em si, interior, ou seja, e nós precisamos entender que Jesus disse que todo aquele que quer vir após mim negue a si mesmo, ou seja, é negar sua vida mundana, ou seja, o seu eu, a sua arrogância, o seu orgulho para seguir a Cristo em humildade. Ou seja, é humilhando-se diante da presença de Deus em todo o tempo para a glória e exaltação dele. Cristo se humilhou vindo à terra e levando sobre si nossos pecados e morrendo a morte de cruz para que eu e você, substituindo eu e você, para que possamos ter uma vida eterna para a glória de Deus. Ele diz que aquele que aborrece a sua vida, na terra, guardá-la e aguardá-la para a vida eterna. Então, que você possa ser confrontado a cada dia com a palavra de Deus, que a cada dia você possa ter a Bíblia, a palavra do Senhor Jesus, como uma orientação para a tua vida, para as tuas ações e decisões em nome de Jesus. Você deve cada dia se identificar com a morte de Cristo. Nós estamos aqui para servir o Senhor, e servir o Senhor é seguir Ele é seguir as suas orientações, os seus mandamentos, as suas vontades para a glória de Deus. Que Deus abençoe tua vida. Tenha uma semana abençoada, e essa semana será uma semana de dedicação ao Senhor, em que você vai se dedicar em servir mais e com a qualidade ainda melhor ao Senhor Jesus Cristo, baseando na sua palavra, lendo e buscando a palavra do Senhor Jesus. Quero deixar essa palavra para a tua vida, quero te desejar uma boa semana em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, e lembra, Jesus disse, é preciso me servir e não somente querer me ver, é preciso servir o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, um grande abraço. Não seja só um simpatizante, não seja só aquele que diz Senhor, Senhor, mas não faz o que ele diz. Ele diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. A vontade de Deus para todos nós é que nós também possamos servir a Cristo, possamos servir a Ele nessa terra, glorificando o nome dEle, exaltando para toda a honra e glória do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que todo homem se salve. Esforce-se para servir o Senhor e estar sempre na sua presença, glorificando e exaltando o nome dEle. Um grande abraço, uma semana abençoada, em nome de Cristo Jesus. Amém.